Há um tipo de sofrimento que não chega como um choque. Ele vem em ondas pequenas, quase educadas, como se pedisse licença para existir. Um incômodo que aparece e some, uma sensação de que algo não está no lugar, mas ainda é suportável. Muitas pessoas convivem com isso por anos, acreditando que faz parte da vida adulta, da maturidade, da responsabilidade. Até que, um dia, algo quebra, e só então a mudança acontece. É nesse ponto que surge a pergunta silenciosa: por que precisei sofrer tanto para aprender algo que eu já sentia antes? Bruce Lipton ajuda a olhar para esse fenômeno com mais compaixão e menos culpa. Ele explica que o ser humano não ignora sinais sutis por arrogância ou descuido consciente. Ignora porque o subconsciente foi programado para manter estabilidade, não expansão. O corpo prefere continuar no conhecido, mesmo que desconfortável, a se aventurar no novo, que parece arriscado. Enquanto a dor ainda é tolerável, o sistema interno tenta manter tudo funcionando como está. Esse funcionamento cria um paradoxo profundo. A vida envia sinais leves o tempo todo. Pequenas perdas de entusiasmo, repetições emocionais, desalinhamentos que aparecem como cansaço, irritação ou vazio. Mas como ainda não há colapso, o subconsciente interpreta que não há urgência. Ele segue no automático, segue repetindo, segue adiando, até que a tensão acumulada ultrapassa um limite e se transforma em dor real. Greg Braden amplia essa visão ao mostrar que o campo emocional humano só se reorganiza quando a dissonância interna atinge um ponto crítico. Antes disso, os sinais existem, mas não atravessam a defesa do hábito. A dor surge então não como professora sábia, mas como último recurso. Não porque ensina melhor, mas porque grita mais alto do que os sussurros que foram ignorados. E é aqui que este vídeo se ancora. Não para glorificar o sofrimento, nem para negá-lo, mas para questionar uma crença profundamente enraizada. A ideia de que só se aprende quando dói. E se a dor não fosse o caminho natural da evolução, mas apenas o custo de não ouvir antes? E se fosse possível amadurecer, mudar e crescer, sem precisar quebrar por dentro? Este conteúdo é um convite à escuta. Uma escuta mais fina, mais precoce, mais gentil. Porque quando os sinais sutis são reconhecidos, a dor perde a função de professora. E a vida deixa de precisar gritar para ser ouvida. Durante muito tempo, a dor não aparece como dor. Ela se apresenta como pequenos incômodos que parecem administráveis. Um desconforto emocional que surge e some. Uma repetição de situações que cansam, mas ainda não quebram. Uma sensação vaga de que algo precisa mudar, acompanhada da justificativa silenciosa de que não é o momento. Muitas pessoas vivem anos nesse intervalo, acreditando que estão apenas atravessando fases normais da vida. Bruce Lipton explica que, para o subconsciente, o critério não é bem-estar, mas previsibilidade. Enquanto algo ainda é suportável, mesmo que desgastante, o sistema interno entende que não há ameaça imediata. O conhecido continua sendo escolhido, não porque é bom, mas porque é familiar. Essa preferência não é racional, é biológica. O corpo aprende a conviver com tensões leves, como se fossem parte do cenário. Os sinais sutis nesse estágio são numerosos: falta de entusiasmo, irritação recorrente, procrastinação inexplicável, sensação de estar vivendo aquém do próprio potencial. Mas como esses sinais não interrompem a funcionalidade básica da vida, eles são empurrados para o fundo da consciência. O piloto automático segue ativo, a rotina se repete, a identidade antiga permanece intacta. A dor surge quando esse equilíbrio frágil deixa de ser sustentável. Quando o corpo percebe que continuar daquele jeito ameaça algo essencial: a saúde, a integridade emocional, o sentido de vida. Nesse momento, o sistema aumenta o volume do alerta. Não porque deseja punir,
mas porque precisa interromper o padrão. A dor não chega para ensinar uma lição sofisticada. Ela chega para forçar uma parada. Aqui acontece uma quebra importante de expectativa. A dor não vem porque é o melhor método de aprendizado. Ela vem porque os métodos mais suaves falharam em produzir mudança. Os sinais leves foram ignorados. Os avisos silenciosos foram normalizados. O alarme toca alto porque ninguém ouviu quando ele sussurrava. A metáfora é simples e precisa. Imagine um sistema que envia notificações discretas por muito tempo. Quando não há resposta, ele passa a emitir alertas mais intensos. Não por crueldade, mas por necessidade. A dor funciona da mesma forma. Ela não é uma professora paciente. É um último recurso. Compreender isso muda profundamente a relação com o sofrimento. Ele deixa de ser visto como destino ou castigo e passa a ser entendido como consequência de uma escuta tardia. E nesse entendimento surge algo poderoso, a possibilidade de aprender antes que doa, de reconhecer os sinais enquanto ainda são leves, de interromper padrões quando ainda é possível ajustar o caminho sem precisar quebrar. Esse é o primeiro deslocamento real de consciência. Quando se entende que a dor não é o início do aprendizado, mas o fim de um processo de adiamento, algo se abre. A sensibilidade aumenta, a atenção se afina. E a vida começa a encontrar outras formas de ensinar que não precisam machucar para serem ouvidas. Existe uma confusão silenciosa que atravessa gerações inteiras. A ideia de que aprender dói porque precisa doer. Muitas pessoas olham para a própria história e percebem que grandes mudanças só aconteceram depois de crises profundas, perdas marcantes ou momentos de colapso emocional. A partir disso, nasce uma crença perigosa e quase invisível, a de que o sofrimento é o verdadeiro professor da vida. A neurociência ajuda a entender de onde essa impressão vem. Situações de dor ativam fortemente estruturas como a amígdala e o hipocampo, regiões ligadas à sobrevivência e à memória. Quando algo ameaça nossa integridade emocional ou biológica, o cérebro grava aquela experiência com intensidade máxima. O aprendizado acontece rápido porque o sistema está em estado de alerta. O corpo inteiro presta atenção. Bruce Lipton, porém, faz uma distinção essencial. Aprender rápido não é o mesmo que aprender bem. A ameaça acelera a mudança, mas não necessariamente gera compreensão profunda. Ela força uma adaptação imediata, muitas vezes baseada em medo, defesa ou retração. O cérebro aprende a evitar a dor, não a expandir a consciência. O aprendizado que nasce desse contexto é reativo, não criativo. É aqui que surge a falsa associação. Como a mudança acontece logo, após a dor, cria-se a ilusão de que foi a dor que ensinou. Na verdade, a dor apenas quebrou a resistência do padrão antigo. Ela abriu espaço ao desorganizar aquilo que estava rígido demais para mudar. O ensino verdadeiro não veio do sofrimento, mas da interrupção abrupta de um hábito que já não conseguia se sustentar. O erro invisível está em confundir intensidade com sabedoria. Experiências intensas deixam marcas fortes, mas marcas fortes não são sinônimo de crescimento consciente. Muitas vezes, o que se aprende sob ameaça é apenas como não sentir de novo, como se proteger mais, como endurecer. Isso pode gerar adaptação, mas raramente gera expansão. Lipton ressalta que o cérebro humano aprende melhor em ambientes de segurança. É na segurança que há abertura, curiosidade, plasticidade real. É quando o corpo não está em defesa que novas conexões podem se formar de maneira integrada. A ameaça acelera a mudança, mas a segurança aprofunda o aprendizado. Quando esse entendimento se instala, algo se desloca internamente. Percebe-se que a dor não é uma professora eficiente, apenas uma professora barulhenta. Ela chama a atenção, mas não orienta com delicadeza.
Ela rompe, mas não ensina o caminho com clareza. E, sobretudo, ela cobra um preço alto demais para algo que poderia ser aprendido de forma mais consciente. Esse é um ponto de virada importante. Quando se entende que não é preciso sofrer para aprender, mas apenas escutar antes que a ameaça se instale, abre-se espaço para um outro tipo de maturidade, uma maturidade que não depende de colapsos para evoluir. Uma inteligência emocional que reconhece sinais leves e aprende com eles, antes que o cérebro precise entrar em modo de emergência para ser ouvido. Existe um equívoco profundo na forma como muitas pessoas interpretam os momentos mais difíceis da própria vida. Ao olhar para trás, percebem que foi depois da dor que algo mudou e concluem que a dor trouxe crescimento. Mas Bruce Lipton propõe uma leitura mais precisa e, ao mesmo tempo, mais libertadora. A dor não expande a consciência. Ela apenas desmonta a estrutura antiga que já não conseguia sustentar a realidade. A expansão verdadeira é um processo gradual, orgânico, silencioso. Ela acontece quando há espaço interno para assimilação, quando o corpo não está em estado de defesa constante. A dor, por outro lado, entra quando esse espaço não foi criado. Ela não ensina uma nova forma de viver, ela interrompe a antiga à força. O que surge depois não é fruto do sofrimento em si, mas do vazio que ele deixa ao quebrar uma identidade rígida demais para se adaptar. Muitas pessoas confundem colapso com crescimento. Sentem que se tornaram mais conscientes depois de uma crise, quando, na verdade, perderam as referências que as mantinham presas a um padrão antigo. O colapso não cria algo novo por si só, ele apenas remove o que já estava em conflito com a realidade. O novo surge porque, sem o velho sustentando tudo, outras possibilidades finalmente encontram espaço. Lipton explica que, quando um programa subconsciente entra em choque com as circunstâncias externas, ele entra em curto. O corpo não consegue mais manter aquela identidade sem gerar sofrimento intenso. É nesse momento que a resistência cai. Não porque houve aprendizado refinado, mas porque manter o padrão se tornou impossível. A dor funciona como um ponto de ruptura, não como um guia. A metáfora da semente ajuda a clarear esse entendimento. A casca não se rompe para ensinar a semente. Ela se rompe porque a semente cresceu além do que aquele limite podia conter. O rompimento não é o aprendizado, é a consequência de um crescimento que já estava tentando acontecer há muito tempo. Da mesma forma, a dor não cria expansão. Ela apenas sinaliza que algo dentro já havia ultrapassado os limites da estrutura antiga. Esse olhar muda radicalmente a relação com o sofrimento passado. Ele deixa de ser romantizado e passa a ser compreendido. A dor não foi necessária porque era sábia, mas porque foi tardia. Ela apareceu quando os sinais leves não foram suficientes para gerar mudança. Isso devolve dignidade à experiência sem transformá-la em modelo a ser repetido. Quando essa revelação se instala, algo se suaviza internamente. A pessoa começa a perceber que não precisa esperar quebrar para crescer. Não precisa colapsar para amadurecer. A verdadeira expansão acontece quando há escuta, flexibilidade e disposição para ajustar o caminho antes que a rigidez se torne insustentável. A dor deixa de ser vista como caminho e passa a ser reconhecida apenas como um aviso tardio de que a mudança já era necessária há muito tempo, em algum ponto da história pessoal e também da história coletiva. Muitas pessoas aprenderam a associar sofrimento a mérito. A ideia de que crescer exige dor, de que amadurecer passa necessariamente por sacrifício, de que só é digno quem suporta muito. Essa narrativa se infiltra de forma sutil, quase imperceptível, e vai moldando a forma como a vida é interpretada. Sofrer passa a parecer não apenas inevitável, mas necessário. Bruce Lipton
ajuda a enxergar o efeito biológico dessa crença. Quando o sofrimento é normalizado como condição para evoluir, o subconsciente passa a aceitá-lo como parte do caminho. O corpo aprende que, só depois de muito desgaste, é permitido mudar, descansar ou expandir. Esse aprendizado não é consciente. Ele se instala como um padrão automático de autorregulação emocional. Com o tempo, algo delicado acontece. A pessoa começa a adiar mudanças internas até que a dor se torne insuportável. Enquanto ainda dói pouco, ela aguenta. Enquanto ainda dá para funcionar, ela continua. Existe quase uma exigência silenciosa de pagar um preço alto antes de se autorizar a escolher diferente. A dor deixa de ser exceção e passa a ser condição. Essa armadilha emocional é reforçada por discursos que confundem profundidade com sofrimento. Ideias que sugerem que quem não sofreu o suficiente ainda não aprendeu, ainda não despertou, ainda não merece. O problema não está em reconhecer o valor de experiências difíceis, mas em transformar a dor em critério de legitimidade. Isso cria um ciclo interno perverso. Quanto mais a pessoa sofre, mais acredita que está no caminho certo. A consequência vibracional desse padrão é sutil, mas poderosa. O sistema nervoso se mantém em estado de tensão crônica, esperando sempre o próximo impacto que justificará uma mudança. A vida passa a ser vivida como um teste constante. O alívio só vem depois do colapso. A clareza só surge após a exaustão. E assim, o sofrimento se repete, não porque a vida exige, mas porque o corpo aprendeu a funcionar assim. O insight profundo aqui é desconfortável, porém libertador. Quando o sofrimento se torna requisito, ele deixa de ser sinal e vira regra. A pessoa só se permite mudar depois de doer muito, só se escuta quando algo quebra. Isso não é espiritualidade madura, é condicionamento emocional travestido de virtude. Ao reconhecer essa armadilha, algo começa a se soltar por dentro. Surge a possibilidade de questionar a crença de que aprender precisa machucar, de perceber que sensibilidade não é fraqueza e escutar cedo não é falta de profundidade. Pelo contrário, é sinal de integração. Quando o sofrimento deixa de ser exaltado, a consciência ganha espaço para aprender de formas mais suaves, mais lúcidas e muito mais sustentáveis. Existe uma diferença sutil, porém decisiva, entre dor e desconforto. A dor chega quando algo foi ignorado por tempo demais. O desconforto aparece antes, como um sinal leve, quase educado, de que um ajuste é necessário. Bruce Lipton aponta que o sistema humano sempre tenta primeiro se comunicar por vias suaves. É apenas quando essas vias não são reconhecidas que o corpo intensifica a mensagem. O desconforto consciente não paralisa. Ele incomoda sem destruir. Ele sinaliza sem colapsar. É aquela sensação de desalinhamento que surge quando um comportamento já não combina mais com quem você está se tornando. Não é sofrimento intenso, mas também não é conforto. É um convite silencioso à mudança, feito antes que a rigidez gere ruptura. Lipton propõe que a verdadeira reprogramação acontece quando esses micro-incômodos são percebidos e acolhidos cedo. Não como algo a ser eliminado rapidamente, mas como informação. O desconforto mostra onde o padrão antigo começa a perder coerência. Ele aponta a borda do crescimento. Quando essa borda é respeitada, a mudança ocorre sem trauma. Esse tipo de aprendizado exige presença, exige sensibilidade, exige uma escuta que não espera a crise para agir. Ao notar pequenos sinais emocionais, um aperto leve, uma resistência interna, uma repetição que já não faz sentido, o corpo recebe uma nova instrução. A instrução de que não é preciso entrar em colapso para ser ouvido. Há uma maturidade profunda nesse processo.
Aprender pelo desconforto consciente significa ajustar o leme com pequenas viradas, enquanto o mar ainda está navegável. Significa reconhecer que a estabilidade verdadeira não vem de suportar tudo, mas de perceber cedo quando algo precisa ser reposicionado. O sistema nervoso aprende que a mudança pode ser segura, gradual e integrada. Essa alternativa transforma completamente a relação com o crescimento pessoal. A vida deixa de ser uma sequência de quedas, seguidas de reconstruções forçadas, e passa a ser um movimento contínuo de ajustes finos. O aprendizado acontece em tempo real, não em retrospectiva dolorosa. A consciência amadurece sem precisar quebrar estruturas internas para se expandir. Quando o desconforto passa a ser escutado, a dor perde a função. Ela deixa de ser necessária como último alerta. O corpo aprende que há outras formas de diálogo, e nesse novo acordo interno, a evolução se torna mais gentil, mais estável e muito mais sustentável. A dor não é um requisito para o aprendizado. Ela surge quando a mudança foi adiada por tempo demais e o corpo precisou intensificar o sinal para ser ouvido. Quando o estado interno muda antes do colapso, o campo emocional reorganiza as probabilidades e reduz a necessidade de experiências extremas para gerar consciência. Você não aprende porque sofre, você sofre porque deixou de escutar quando ainda era possível aprender com suavidade. A dor é um professor severo, não por natureza, mas porque foi ignorado enquanto ainda falava em sussurros. Desenvolver sensibilidade emocional é escolher crescer pela percepção, não pela ruptura. A verdadeira maturidade interior não é resistir à dor, mas aprender antes que seja preciso quebrar para compreender.